Voltamos com o Urbanview ao vivo, hoje entrevistando aqui o sócio da Deloitte, Edgar Jabbour. A gente está conversando sobre a consolidação dos centros de desenvolvimento regional do interior de São Paulo. Por exemplo, a região metropolitana de Campinas é uma delas que se destaca aí, onde o Edgar está baseado. Edgar, então a gente estava falando antes do intervalo dos gaps das oportunidades do setor público e agora eu gostaria de ouvir você exatamente gaps e oportunidades para o setor privado. O que tem, onde que o setor privado, digamos, está com problema ou está deixando aberto um espaço e quais são as oportunidades que ele tem dentro de todas essas regiões que você tem acompanhado? Bom, Campinas, a região de Campinas ela tem recebido um volume de investimentos muito significativo de empresas, inclusive empresas internacionais, principalmente empresas internacionais. E por outro lado também, algumas empresas nacionais estão criando seus centros de serviços compartilhados na região de Campinas e em outras cidades menores, em função até da facilidade de comunicação que existe no interior de São Paulo. A comunicação é relativamente boa para esse fim. Comunicação quer dizer infraestrutura de telecomunicação. Infraestrutura de telecomunicação. E também de logística também. E de logística também. Né? E obviamente com esse volume de empresas chegando na região, com investimentos muito fortes, com crescimentos grandes, como eu falei, o que acaba acontecendo é que você cria uma demanda por mão de obra importante. Isso, então a dificuldade que as empresas privadas hoje têm primeiro, a questão do custo da mão de obra, que obviamente ele aumenta em função dessa própria demanda. E a famosa lei da oferta e procura, né? A famosa lei da oferta e procura. E a falta de uma mão de obra mais especializada a nível médio. Né? São os técnicos, digamos assim. São os técnicos. O governo do Estado de São Paulo, por exemplo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está implantando os CETECs e as FATECs no interior do Estado de São Paulo. E eu tive a oportunidade de conversar com o secretário à época desse processo, indicando para ele que ele deveria fazer um estudo de demanda de mão de obra em cada uma das regiões, porque não havia certeza absoluta que a FATEC, que estava sendo implantada em uma certa região, uma certa grade de capacitação de mão de obra, estava adequada a atender a demanda daquela região. E esse estudo não foi feito com um nível de detalhe suficiente. Então, a grande dificuldade das empresas privadas, de um lado, é a questão da mão de obra. Esse é um dos gaps, mão de obra, encontrar mão de obra, aliás, acho praticamente quase que em todos os níveis hoje, né? Isso. E uma das outras dificuldades que a iniciativa privada também tem é com relação à capacidade que as cidades têm de servir a essas empresas em termos de abertura de empresa, a facilitação das suas instalações ou de instalação. Ou seja, algumas das prefeituras não estão hoje preparadas para receber esse volume de investimento. Né? Seja não tem quadro técnico, não tem experiência administrativa, não tem visão de longo prazo. Não tem tamanho, inclusive, porque elas não estavam esperando esse boom. Né? Então, aí você acaba tendo alguma dificuldade em termos da iniciativa privada. Outra é, como você começa a ter um volume de produção muito significativo, apesar do modal ser muito bom, você começa a ter também dificuldades de transporte e armazenagem. Alguns sinais de saturamento já. Com certeza. Por exemplo, é comum você encontrar empresas que precisam de áreas de armazenagem importantes, né? São armazéns gerais, aquele onde você faz o diferimento de imposto para depois vender, e ela não encontra. Então o que a gente está percebendo é um crescimento significativo de implantação de armazéns na beira das estradas, mas sem um controle, sem um ordenamento adequado. Isso, com o tempo, vai criar uma outra dificuldade, que é você não ocupar adequadamente esse espaço. Então, existe falta de planejamento, e essa falta de planejamento acaba afetando, de alguma forma, a operação das empresas privadas. O que é uma pena, né? Porque a gente está vivendo uma oportunidade fantástica, né? Uma oportunidade de crescimento econômico acelerado, todo esse quadro que você está colocando aí. E o Brasil, a gente tem, quem acompanha o Urbanview aqui, em todos os entrevistados, vem gente que fala da Copa do Mundo, vem gente falar do setor de hotelaria, vem, enfim, todos os setores. Se eu tivesse que encontrar um denominador comum entre todos os discursos de todos esses entrevistados, em todas as áreas diferentes, infelizmente, a falta de planejamento adequado, o que faz com que as coisas sejam feitas de forma, digamos assim, de qualquer jeito, e aí cria, que nem você falou, novos problemas lá para frente, né? Existe, eu diria que antes do planejamento até, a concepção do que eu diria, da vocação de certas áreas, de certas regiões. Aí você planeja com o que você vai ocupar,
e planeja a infraestrutura. O Brasil de hoje, há 10 anos, terá que fazer muitos investimentos em infraestrutura de toda a ordem, como nós falamos, desde energia, comunicação, transporte aéreo, transporte ferroviário, transporte rodoviário, saúde, educação, todas essas áreas precisam de investimentos muito pesados. Nós fizemos um trabalho há 2 anos atrás, um trabalho para as cidades que eram então candidatas à sede da Copa do Mundo, junto à ABDIB, que é a Associação Brasileira da Indústria de Base. E esse trabalho, que demandou aproximadamente 6 meses para ser completado, e trabalhar em torno de 60 a 80 pessoas nas diversas áreas, levantando as necessidades das cidades, a gente chegou à conclusão de... Eram cidades que eram potenciais candidatos a serem sedes da Copa do Mundo. Já estavam escolhidas, né? Já estavam escolhidas. Aquelas 18 cidades, das 18 foram escolhidas 12. E vocês fizeram um levantamento do que precisava ser feito nessas cidades em função da Copa do Mundo e também do legado. Exatamente. Tanto no nível federal, estadual e municipal. E a gente chegou à conclusão que os investimentos necessários até 2014 seriam mais de 100 bilhões de reais nas cidades que viessem a ser escolhidas. Isso definitivamente deveria acontecer. Ou seja, se não acontecer, a Copa vai ter alguma dificuldade. E esse número de 100 bilhões de reais, antes de a gente passar aqui para a pergunta dos nossos internautas, é um número viável, inviável, possível, impossível? Ele é um número viável, existem investidores querendo fazer parceria público-privadas, que o Brasil ainda tem uma certa dificuldade de operacionalizar esse tipo de modelo de negócio. Tem investimentos públicos que são capazes de serem canalizados para essas atividades e precisa vontade política e precisa uma certa tranquilidade para o investidor, seja ele público ou privado, que ele terá a garantia do respeito ao que foi contratado. Respeito ao contrato. Porque isso cria insegurança. Né? Na medida que o Brasil cada vez mais respeita aquilo que ele contrata, maior credibilidade ele vai conseguindo junto a organismos internacionais, as empresas mundiais. Existe, por exemplo, recentemente uma empresa espanhola ganhou uma licitação para aumentar a disponibilidade de centros da CPTU, aqui em São Paulo. Ela está se instalando no interior, lá em Hortolândia. Ela vai criar 2.000 empregos de nível médio, industrial, e é um contrato de 20 anos. Esse contrato será respeitado, né? Espera-se que será respeitado, e com isso o investimento ele fica muito mais, o investidor fica mais tranquilo em realmente colocar o seu recurso num investimento dessa natureza. É quase 1 bilhão de euros, é um número fantástico, muito grande, né? E se nós tivermos outros investimentos com essa característica, sem dúvida nenhuma, a gente começa a ter o que o Brasil mais precisa, né? Investimentos de longo prazo, que o capital fique aqui, produza riqueza, gere empregos, movimente a economia e traga o retorno para o acionista, sem dúvida nenhuma. Caetano, como é que está a nossa participação no chat? Tem bastante perguntas, Gilberto. Eu queria agradecer aqui mais uma vez o Alan da Comurb, o Mena Barreto, o Falos Day, que acabou de entrar. Seja bem-vindo, Falos. E tem um comentário interessante aqui do Alan, não é uma pergunta, mas ele disse o seguinte: certa vez fiz um sobrevoo sobre Campinas, junto com Tomás Assunção, foi bárbaro. Campinas é uma cidade maravilhosa e teve um crescimento forte nos últimos anos, que certamente deixou partes da cidade não planejadas. É preciso tirar o ensinamento deste fato, para permitir apenas o desenvolvimento planejado, e não mais baseado apenas nos interesses de cada lote ou gleba. O Rafael, através do Linha Direta, faz uma pergunta aqui para o Jabbour. Ele diz o seguinte: tenho escutado muito que problemas relacionados aos sindicatos da região metropolitana de Campinas têm espantado algumas empresas. Isso procede? E o Mena Barreto faz uma pergunta rápida que inclusive entra na nossa pauta de hoje. E o trem-bala entre Campinas e São Paulo, será que agora sai? Bom, vamos comentar cada um dos pontos. Em primeiro lugar, é importante a gente lembrar o seguinte: no caso dos sindicatos, né, que foi comentado, é natural que, na medida que você vai receber investimentos industriais importantes e cada vez maiores, que os empregados, assim como os empresários, se organizem, né? Então, há realmente uma organização sindical na região metropolitana de Campinas, não é de hoje, já tem algum tempo, né? Existe até uma certa tradição que Campinas acabe consolidando esse processo.
Campinas é que tem o Tribunal Regional do Trabalho para todo o interior do estado de São Paulo, está em Campinas. Tá? Então, todo esse processo acaba fazendo que haja uma certa organização sindical, mas eu não diria que ela está espantando, não. Muito pelo contrário, eu acho que a relação entre sindicatos, trabalhadores e empresários na região de Campinas é bastante harmoniosa. Lógico, há conflitos de interesse, há disputas por posições, mas não chega a ser uma problema, né? Que acaba espantando o empresariado, absolutamente, até porque a localização geográfica e a disponibilidade de infraestrutura que Campinas oferece e região supera e muito essa dificuldade. A outra pergunta com relação a... O Mena Barreto perguntou, e o trem-bala entre Campinas e São Paulo? Será que agora sai? Existe uma corrente que é contrária à construção do trem-bala, do trem rápido, porque dizem o seguinte: é muito recurso para poucos beneficiários. O recurso hoje, o trem rápido, ele está orçado entre 35 e 40 bilhões de reais, e ele beneficiará fundamentalmente as pessoas que têm necessidade desse trânsito. Por outro lado, existem outros que defendem o trem rápido em função não só da necessidade da logística em si, mas porque ele também cria a possibilidade de você desenvolver mais tecnologia de ponta e com isso você conseguir estabelecer o Brasil como um referencial nessa área. Eu acredito que vai sair. Há vontade política para que o trem rápido saia efetivamente, e ele vai fazer a conexão de Viracopos com Cumbica, que é muito necessária. Hoje essa conexão via ônibus, ela é dificultosa, e muitas vezes quando você tem dificuldades em um aeroporto, para você deslocar passageiros para outro, é muito complexo. E o trem rápido irá melhorar esse assunto. Ok, vamos retomar aqui. O Edgar está falando que ele liderou aí o trabalho desenvolvido pela Deloitte para essas cidades, essas 8 cidades que são candidatos à sede da Copa de 2014. E o Tomás me contou que isso acabou dando origem da Deloitte a um chamado Projeto Cidades, né? Exatamente. Então eu queria que você explicasse para a gente, para quem está nos assistindo, como é que esse Projeto Cidades, como é que ele pode ajudar a desenvolver o potencial de outras centralidades regionais? O Projeto Cidades, na realidade, ele é um projeto que a gente chama de governança municipal. Na sua característica mais ampla. Então você tem, de um lado, o poder público, que tem que se organizar administrativamente para gerir bem a cidade, ou pelo menos as suas áreas de atuação mais importantes, mas você também tem o lado privado, por isso que ele é de governança municipal. O objetivo do Projeto Cidades é analisar cada uma das cidades médias e o seu entorno, e identificar as suas vocações e as suas deficiências. E com isso estabelecer um plano junto ao governo municipal ou ao governo regional, no caso, por exemplo, Campinas, com a região metropolitana de Campinas, e com o empresariado local, de tal maneira que você consiga estabelecer as melhores diretrizes para organizar os investimentos e atrair investimentos que são realmente que são de interesse daquela comunidade. Quer dizer, além de ser um trabalho que tem uma característica de planejamento de médio e longo prazo, que é bastante interessante e bastante bem-vindo, é o tipo de trabalho que harmoniza, digamos, tanto os interesses, os objetivos da administração pública como do empresariado. Exatamente. Procura harmonizar, né? Procura harmonizar. Então, por exemplo, se uma cidade, recentemente isso aconteceu numa das cidades do entorno de Campinas, o investidor procurou a cidade e falou assim: olha, eu sei que você pode me dar incentivos fiscais, eu sei que tem um bom modal aqui